Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. A Roberta vai se vingar da Renata, novo mistério vai surgir e fim de farsa vai acontecer. Tudo isso num único capítulo. Na sua opinião, com quem a Renata deveria ficar? Com o Augusto, que é sempre cavalheiro ao lado dela, ou com o Jerônimo, que é aquele amor pra vida toda? Deixem sua opinião com quem a Renata mais combina. E agora já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber tudo que ainda vai acontecer. Fique até o final do vídeo porque, gente, eu te garanto, é babado, confusão e gritaria, e sem falar do fim da farsa. No capítulo de hoje começa com Renata chegando em seu escritório bem animada como sempre. O Augusto está com ela, querendo conversar com ela. A Renata diz que está muito atarefada no seu dia de hoje, mas ela vai primeiro passar no escritório de seu pai porque tem alguns assuntos pendentes para resolver. Vai passar no hospital onde a Adriana está internada. Se você ficou curioso para saber o que a Adriana tem, comenta aqui o que a Adriana tem que eu vou te contar. Daí eles começam a conversar quando o telefone da Renata toca o celular pessoal dela e ela atende. É o Jerônimo, gente. Ele está todo arrependido por toda aquela vingança e muito mais agora que ele já sabe então que a Roberta é a famosa bonita que seu irmão gostava. Nisso, ele então descobriu recentemente que as empresas Monterrúbios estão então indo à falência. Nisso, ele ficou preocupado e decidiu então tentar ajudar de alguma forma as empresas Monterrúbios. O Jerônimo foi até o banco, perguntou qual quantia, enfim, se informou sobre tudo o que estava acontecendo. Nisso, ele ligou para a Renata, já com tudo adiantado, para oferecer então ajuda a ela. Renata trata ele com pouco frio e com educação, mas diz que não quer nenhum tipo de ajuda vindo dele e ainda pergunta ao Jerônimo se ele se lembra que eles dois terminaram, já não tem mais nada a ver um ao outro. Jerônimo diz que sim, ele sabe disso, ele se lembra de tudo o que aconteceu, porém ele está querendo ajudar tanto a Renata quanto ao pai dela financeiramente. Renata diz que não se importa com o que o Jerônimo tem a oferecer para lidar, porque ela não se importa com o financeiro dele e muito menos com qualquer tipo de ajuda. Nisso, a secretária de Renata entra, servindo então um pouco de café e pergunta algo ao senhor Duran, que no caso é o nosso vilão aqui, o Augusto. Aí então o Jerônimo escuta o nome de Augusto pelo telefone e pergunta se ele está lá. A Renata apenas responde que sim. Jerônimo fica logo enciumado. Aí quando o homem tá com ciúme, gente, ele já fica todo nervoso, irritado e começa então a dar coices. Aí é quando ele fala então, perguntando a Renata se ela vai aceitar a ajuda dele. A Renata apenas diz para o Jerônimo que ela vai aceitar a ajuda de quem quer que seja. Ela escolhe a quem ela aceitar a ajuda, porém ela não quer nenhum tipo de ajuda dele, muito menos financeira. O Jerônimo fica todo enciumado e irritado então em saber que a Renata e o Augusto estão bem próximos e mais ainda sentados frente a frente um com o outro. Daí a Renata diz ao Jerônimo que ela não quer discutir. Aí então o Jerônimo pergunta a Renata se ela prefere aceitar qualquer tipo de ajuda. Renata fala para o Jerônimo que ela aceita a ajuda de quem quiser. Aí então o Jerônimo pede para que a Renata não seja boba, que aceite a ajuda dele. Renata diz que ela não é nenhum tipo de boba e pede para que o Jerônimo entenda que eles terminaram e ela não quer ter nenhum tipo de relação com ele, financeiro, amigável nem nada. Nisso, o Augusto então gosta de escutar. O Jerônimo fica muito aflito então em tentar conversar com a Renata, mas ela está irredutível em relação a ele por causa de tudo que ela viveu lá na fazenda com ele, né? Por causa daquela vingança que o Jerônimo pôs em seu coração e em sua cabeça e acabou tentando se vingar da pessoa errada, até que a Renata provou tudo para o Jerônimo, aí pronto, veio todo o arrependimento. Em alguns minutos de conversa, o Jerônimo acaba que perguntando então a Renata se ela ainda sente alguma coisa por ele. Renata responde apenas que sim. O Jerônimo então vai entrar e pergunta então se ela segue o amando. Renata diz que sim, mas ela não sabe até quando, porque ela fará de tudo para acabar com qualquer sentimento que ela ainda tenha por ele. Jerônimo pede para que a Renata não esqueça dos seus beijos, dos abraços que eles deram, da noite que ficaram juntos, que não se esqueça dos bons momentos. Aí a Renata diz que para isso não vale nada, porque os bons momentos foram poucos e ela só consegue recordar da parte pior.
Jerônimo então implora perdão por telefone a Renata e Renata diz que ela precisa desligar porque ela tem um dia muito cheio hoje para resolver as coisas e pede para que Jerônimo não ligue para ela nunca mais e dá adeus para sempre. Nisso, o Jerônimo fica calado, um pouco impactado e diz a ela para não desligar, eles precisam conversar. A Renata então desliga e deixa então o seu celular então lá na escrivania e se vai, pega sua bolsa e se vai porque ela tem outras coisas para resolver mesmo naquele dia. O Augusto continua tomando seu cafezinho ali com um sorriso em seu rosto. Só que a cena vai cortar e é justamente nesse momento que o mistério começa. O Augusto vai pegar o celular da Renata para pegar o número de telefone da Roberta para que possa marcar então um encontro com a Roberta pela primeira vez e daí já viu, né? Os dois vão se aliar. O Matias vai até o escritório da Renata e quando chega lá dá de cara com o Augusto. Daí, quando então se aproxima, os dois fazem um aperto de mão e então o Matias pergunta para o Augusto o que ele faz ali. Aí o Augusto diz que está ali esperando por Renata. Aí então o Augusto pergunta para o Matias como é que ele está. Aí o Matias diz que está em crise, tanto financeira quanto também pessoal, e diz que está indo tudo de mal a pior. E pergunta então ao Augusto o que ele faz ali. Aí então o Augusto ele é bem direto e diz que está ali então por causa de Renata, porque tudo que envolve ela, ele está encantado por ela e então pede desculpas então ao Matias porque ele sabe então sobre os sentimentos que Matias tem sobre a Renata. Aí o Matias diz então ao Augusto que entre ele e a Renata não pode haver nada e que ele e ela tomaram então decisões diferentes e acabou então que ele tendo que suportar ter a Renata por perto apenas como uma linda amizade ou perdê-la para sempre. E perder para sempre ele não estava então cogitando isso, prefere então ser amiga dela. Aí então o Augusto então diz, bom, melhor ter paciência, né? E o Matias diz que sim. Aí então o Matias diz que os dois agora têm algo em comum, que é o amor da Renata. E então pergunta então para o Augusto se ele não estava em um relacionamento e pergunta qual o interesse que o Augusto tem sobre a Renata. Aí o Augusto diz para o Matias que ele e a Aurora eles terminaram há um tempo por causa do sentimento que ele tem sobre a Renata e que, para ser bem sincero, desde que conheci a Renata eu me encantei por ela, eu me apaixonei e como ela estava com você, eu jamais me envolveria então com uma mulher estando relacionada então com outro e muito mais com alguém tão querido como você. Puxa então a corda então o Augusto do Matias, né? Fazendo então aquele chaleiro para mostrar então ser um bom homem e um bom partido. Aí o Matias diz que isso é elogiável porque o Jerônimo, pelo contrário dele, os dois sendo praticamente irmãos, o Jerônimo foi lá e lhe deu uma rasteira. Aí então o Augusto diz para o Matias que conforme o tempo passar, ele vai ver então que ele e o Jerônimo são bem diferentes. E diz que estava esperando para que a Renata pudesse ficar livre e diz que o interesse que ele tem por Renata é muito sério. E diz que ele tem tudo para que possa então ficar no caminho da Renata sem nenhum empecilho. E diz que ele é solteiro, rico e que a ama de verdade. Que honestamente ele diz que parece ser o homem perfeito para ela, que pode fazer com que ela tenha uma vida de rainha. Fala então o Augusto, finalizando bem na hora em que a Renata chega, cumprimenta então o Matias e deixa o Matias um pouco sem jeito. Daí então o Matias diz que precisa conversar com ela sobre as finanças da empresa mais tarde. Aí a Renata diz que conversou com seu pai mais cedo e que mais tarde conversará com ele. Nisso, então, a Renata se despede tanto do Augusto quanto do Matias e então o Augusto chama ela para sair e a Renata diz que hoje não e agradece. Matias fica um pouco enciumado, mas não tem o que fazer. Quando ele sai, lança um olhar apaixonado para a Renata, mas a Renata, gente, não consegue esquecer o Jerônimo. O ponto-chave desse vídeo é aqui. A Roberta recebe uma chamada misteriosa e diz, sim, sou eu. E então diz que a chamada dessa pessoa a surpreende bastante.
Aí então diz: sim, claro, não se preocupe, hoje mesmo a gente se encontra, e pede então para que a pessoa passe a localização, pois mais tarde ela estará lá. Aí, gente, como eu gosto de dar spoiler, eu já te adianto que essa chamada misteriosa que a Roberta acabou de receber é do Augusto, porque quando a Renata ficou furiosa conversando com o Jerônimo por telefone, ela deixou o seu celular sobre a escrivania e saiu, e o Augusto ficou sozinho lá na sala, no escritório dela, e aproveitou então para pegar o número de telefone da Roberta. Como fim de mistério, Roberta e o Augusto se encontram. Augusto quer saber sobre a gravidez dela, porque quer colocar isso em Jerônimo se o bebê era de Rafael. Roberta quer saber quem contou a ele sobre tudo isso. Se ele quer que ela conte, ele tem que contar a ela também. Claro, foi a estúpida Selena que contou a você, pergunta então. Roberta quer que Augusto a ajude a fazer Selena pagar por esse deslize. Só então ela contará tudo a Augusto. Augusto concorda então em se vingar da Selena, e é claro que os dois agora fazem uma aliança para derrotar todos aqueles que cruzarem seu caminho, e Augusto mesmo diz que quando é a minha vez, eles brincam de acordo então com ele. Aí Augusto então diz para a Roberta que tudo sairá então conforme ele quer. E para finalizar com chave de ouro, em A Bonita, Jerônimo está caminhando do lado de fora da fazenda, à noite, caminhando e pensando o quanto ama Renata e quanto sente falta dela, e fica pensando em quanto ele não aproveitou enquanto ela estava do seu lado, não aproveitou as carícias, os momentos, o amor, enquanto os dois estavam juntos. E agora o que resta é essa dor em seu coração, esse aperto, essa saudade. Por sua vez, em tela dividida, vemos que Renata está em seu laptop, conversando então com ela mesma, falando então que o único jeito de pôr um ponto final em tudo isso é o divórcio. Jerônimo acha que ele estava errado e por ele agir daquela forma com a Renata, ele a perdeu para sempre. Renata, nesse momento, recebe o pedido de divórcio por e-mail para sua revisão. Renata pensa e fala: divorciar-se seria então a única maneira de sair desse coração partido, sobre então todas as desilusões que ela teve ao lado então do Jerônimo, e seria a única maneira então de poder pôr um ponto final em tudo que aconteceu entre ela e o Jerônimo. Daí a Renata está prestes então a tomar uma grande decisão em sua vida, que é justamente o divórcio, dela ficar longe então do Jerônimo para sempre. Nisso, Augusto e Renata estão juntos, aparentemente prontos para ver então um advogado. Renata escreveu uma carta onde ela lista seus motivos para solicitar a anulação do casamento pela igreja. Ela não tem certeza se ainda está pronta para dar esse pontapé inicial, mas ela sabe que tem que fazer isso, pelo menos é o que ela acha. Ela então o agradece por ser sua testemunha nesse momento tão importante de sua vida. Então, gente, nesse momento vemos então que Jerônimo está prestes a fazer uma loucura de amor então pela Renata. Jerônimo está no banco com a gerente. Ele está ciente de que os Monterrubios teve então vários empréstimos enormes negados então para poder quitar uma dívida que eles têm. A gerente então diz a ele que não apenas eles, mas qualquer outro banco estão negando financiamento então para as empresas Monterrubios. Aí então a mulher conta para o Jerônimo que eles não têm nada para respaldar a dívida. Jerônimo então conta que está disposto a colocar o dinheiro por meio deles, mas os Monterrubios, nem a Renata Monterrubio, Gonçalo, nem ninguém pode saber que esse dinheiro veio diretamente dele. Ele quer que eles acreditem então que o banco decidiu então estender a mão a eles como eles próprios então, e então ela pergunta se ele tem certeza do que quer fazer. O Jerônimo conta que sim. Mal sabe o Jerônimo que a Renata também está preparando uma grande surpresa para ele, que é o divórcio, e ainda com uma testemunha secreta lá, que é então o Augusto, para acabar então com tudo. Gente, vem reviravolta por aí. A Roberta vai se vingar da Renata, a Renata vai tentar o divórcio com o Jerônimo, que vai conseguir. Jerônimo vai tentar então ajudar as empresas Monterrubios com o desfalque que teve lá financeiramente ajudando, e já viu, é o maior fuzuê, gritaria, revelação, e eu quero te contar
isso e muito mais. Então cola com a gente, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem fazer companhia aqui assistindo nossos vídeos diariamente. E aí, vocês gostaram do vídeo? Aproveita, já clica no gostei e desde já, muito obrigada por sua audiência.